Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre inglês. E eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre inglês e como é que eu aprendi, algumas dicas pra estudar. Uma coisa que eu vejo que é bem diferente do Brasil é como as pessoas lidam com quem fala inglês um pouco errado, que fala alguma coisa ou com algum sotaque, que pronuncia algo diferente. Eu acho que no Brasil, por faltar esse contato com outras pessoas de outros países, fica uma coisa muito mais assim, uma cobrança muito maior para se copiar os Estados Unidos ou a Inglaterra, em geral os Estados Unidos, né? E eu vejo muita gente que fala, tipo, eu não quero aprender inglês porque, sei lá, é muito pagação de pau para os Estados Unidos, ou algo assim, não gosto da cultura americana. Mas a questão não é essa, sabe? É que o inglês hoje, o que eu sinto, pelo menos depois que eu vim pra cá, eu sinto muito isso de que o inglês não é um idioma só dos países que falam inglês oficialmente, sabe? Porque é de tantos lugares. E ninguém tem obrigação de falar que nem falam nos Estados Unidos ou que nem falam na Inglaterra. E tem vários países também que têm o inglês como a língua oficial, dentre outras, sabe? Como a Índia, por exemplo, países da África, da Ásia. E eles falam com o sotaque deles, eles falam com a gramática deles, eles falam do jeito deles. E não quer dizer que seja errado, sabe? É só o jeito que eles se comunicam. E aqui basta você saber se comunicar que você está de boa. E no Brasil eu lembro muitas vezes, assim, de estar com algumas pessoas, tem um intercambista, alguma coisa assim. Aí qualquer um que fala alguma coisinha errada, o outro vem corrigir, fala, tá errado, tem que falar assim a pronúncia. E as pessoas ficam constrangidas, sabe? E eu acho que isso atrapalha demais quando você quer aprender uma língua e fica com medo de ser julgado o tempo inteiro. E eu acho que aqui o ambiente é muito mais tranquilo pra isso. E eu acho que é um exemplo a ser seguido, sabe? Porque, bom, aqui, como eu já falei, tem muitos estrangeiros. Eu quase não tenho contato com holandeses, eu só falo com gente de outros países. E alguns são de países em que eles falam inglês já, alguns são de países que eles têm que aprender como uma segunda língua. E mesmo pessoas que vêm de países em que inglês já é língua oficial, eles não estão ali pra julgar, sabe? Eu mesmo, assim, eu falo com gente que fala inglês perfeitamente, e às vezes eu falo alguma coisa que está completamente errada, e eu fico às vezes esperando que a pessoa vá me corrigir, sabe? Ou vá rir da minha cara, ou qualquer coisa assim. Mas assim, agora eu já me acostumei, eu sei que, tipo, eles nem ligam, eles pensam assim, tipo, de boa. Porque eles sabem que é uma segunda língua, sabe? É um idioma completamente novo para muitas pessoas. E a gente tá fazendo esforço para poder aprender, pra gente poder se comunicar com tanta gente do mundo inteiro. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Que é uma questão de respeito e de compreensão da dificuldade do outro. E muita gente que chega aqui também, eu vejo que eles chegam com essa ideia também, com medo de ser julgado, com medo de tentar falar alguma coisa e sair errado, sabe? E eu sempre falo, tipo, gente, não se preocupa, porque todo mundo aqui é super tranquilo, sabe? Meus amigos estão sempre cometendo erros, eu cometo erros, e sabe, é de boa, porque tá todo mundo errando junto. E é normal também, eu lembro até, uma vez tava jogando um jogo com os amigos, e daí era aquele jogo de cartas e tal, e daí tinha umas frases, e daí de vez em quando tinha umas palavras que a gente não sabia, e as pessoas estavam sempre perguntando o que significa essa palavra, assim, por mais simples que seja, se não sabe, pergunta e a gente só explica, e assim, eu nunca vi ninguém simplesmente parando e falando, você não sabe disso? Meu Deus, como é que você não sabe disso, sabe? Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui, e eu acho que isso é tão importante, porque não é errado você não saber uma palavra, sabe? É só uma palavra, depois daquilo ali você aprende e daí pronto, agora você sabe, segue a vida. Então todo mundo que tá lá tá disposto a ajudar. E no Brasil também, às vezes, tem muita cobrança, assim, pra você falar inglês com o sotaque perfeito, falar exatamente o que os americanos falam. Eu já preferi o britânico, quis aprender o britânico. E tinha uma época que eu pensava, nossa, tem que falar exatamente que nem eles, então eu escolhi esse, tem que ser só esse. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu vi que isso não importa muito, sabe? O meu sotaque hoje é uma mistura de muitas coisas e é tudo resultado de quem eu falo, as situações que eu vivi, os países em que eu estive. Então o jeito que você fala é a sua história, sabe? É a história que você carrega com você, de como é que você aprendeu. E não é errado você falar com o seu sotaque, sabe? Isso aí não tem problema, é quem você é. E se as pessoas julgam, elas estão completamente erradas de fazer isso. Então acho que é uma coisa a se pensar, pra gente parar de cometer esse erro no Brasil, de fazer as pessoas ficarem constrangidas e achar que elas devem falar inglês porque vai estar errado, porque as pessoas vão rir, porque tem que falar perfeito, sabe? Não tem que falar perfeito. A função do inglês é pra gente poder se comunicar. O inglês, é o que eu falei, não acho que é mais uma língua da Inglaterra, dos Estados Unidos, é uma língua do mundo inteiro que a gente só usa pra poder ter mais conexões uns com os outros e a gente poder se comunicar mesmo. Basta você conseguir se comunicar. Se você tá confortável pra falar o que você quer, as pessoas te entendem, então tá ótimo, sabe? Então eu acho que ninguém tem que se preocupar muito com isso, é uma cobrança desnecessária pra você falar perfeitamente. E eu só queria falar isso com esse vídeo pra vocês ficarem de boa, aprendam
no ritmo de vocês e falem como vocês conseguirem, comuniquem-se e isso aí já basta. E não se preocupem demais com gente julgando, porque, como eu falei, quem faz isso é que tá fazendo errado. E bom, acho que esse foi o vídeo de hoje, não falei muito, mas também não tem muito pra falar mesmo. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. E mais alguma ideia pra eu falar nos próximos vídeos, também deixa lá, porque eu não tenho mais ideias. E é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.